Esta semana, a mulher acusada de envenenar uma família com arsênio no Rio Grande do Sul foi encontrada morta dentro da prisão. Segundo a polícia, Deise Moura dos Anjos matou 4 pessoas com veneno. A sogra dela, Zeli dos Santos, sobreviveu e contou em uma entrevista exclusiva como tudo aconteceu. A gente comeu um pedacinho do bolo só e daqui a pouco a gente já começou a passar mal. Foi bem rápido, assim. Eu sabia que ela era má, que ela fazia maldades, mas nunca que fosse chegar a um nível desses. Nunca. Esse depoimento exclusivo é de Zeli Terezinha dos Anjos, gaúcha de Canoas, no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que ela fala sobre os crimes contra a família dela e das 2 tentativas de assassinato por envenenamento que sofreu. Eu não tenho nem pena, nem raiva, nem ódio, nem sei que tipo de sentimento. Mas quando eu penso que ela tirou as 4 pessoas mais importantes da minha vida... Ela é Deise Moura dos Anjos, mulher de Diego, filho de Zeli, a principal suspeita dos assassinatos. Deise foi presa no dia 5 de janeiro e encontrada morta dentro da cela na última quinta-feira. No dia 23 de dezembro, na cidade de Torres, no litoral gaúcho, Zeli e mais 6 pessoas da família se reuniram para comer um bolo de reis no apartamento de uma das irmãs dela. Era uma tradição de família. Zeli fazia o bolo havia mais de 40 anos. E eu não ia fazer o bolo, e aquela manhã eu resolvi fazer o bolo. Mas a confraternização durou pouco. E imediatamente após comerem as primeiras fatias, todos começaram a passar mal. Foi em seguida, e um já foi pro banheiro, e outro já foi vomitar, e foi assim. Morreram as 2 irmãs de Zeli, Maida e Neuza, e a sobrinha Tatiana, filha de Neuza. Zeli, Jefferson, marido de Maida, e o filho de Tatiana, de 11 anos, sobreviveram. João, marido de Neuza, não comeu o bolo. Zeli teve sintomas mais graves e ficou 19 dias internada. O caso, inicialmente tratado como uma intoxicação alimentar, teve uma reviravolta depois que os primeiros laudos da perícia confirmaram a presença de arsênio em amostras de sangue e urina das vítimas. Segundo parentes, a nora Deise não gostava da sogra Zeli. Todos os depoimentos foram no sentido de um certo ódio que a investigada tinha pela sua própria sogra. Ela mesma, espontaneamente, disse que o apelido da sogra era Naja. 3 dias depois das mortes, Deise foi levada para prestar depoimento, mas negou o envolvimento no caso. Durante as investigações, a polícia encontrou indícios de que ela estava mentindo. Com um mandado de buscas, os policiais apreenderam o celular e o computador dela e recuperaram o histórico de pesquisas feitas por Deise na internet. Identificaram buscas por 18 substâncias tóxicas, entre elas arsênio, veneno para o coração e veneno para matar humanos. Ela não planejou comprar só o arsênio. A primeira pesquisa dela foi o veneno mais mortal do mundo. Os policiais também descobriram que ela comprou e recebeu o arsênio em casa. As investigações comprovaram pelo menos 2 compras, entre agosto e dezembro do ano passado. A primeira, entregue no endereço dela no dia 21 de agosto. A polícia diz que Deise misturou parte do arsênio ao leite em pó que levou para os sogros no dia 31 de agosto, junto com outros alimentos. 2 dias depois, Zeli e o marido Paulo passaram mal depois de beberem café com o leite em pó entregue por Deise. Ele me disse que ele não estava muito bem, e daqui a pouco eu também disse, engraçado, eu também não. Eu disse, que será que nos fez mal? Zeli foi atendida no hospital de Torres e liberada. Paulo Luiz dos Anjos, de 68 anos, morreu no dia 3 de setembro. Na certidão de óbito, a causa da morte, infecção alimentar. E não quis acreditar em várias pessoas que me falavam, faz o exame nele, faz o exame nele. E eu achei impossível. A polícia diz que na época não havia a suspeita de que a morte de Paulo pudesse ter sido um assassinato. Passou despercebido porque ninguém imaginava que poderia ser algo nessa natureza, né? Em novembro, Deise ficou com a sogra durante uma semana na cidade de Arroio do Sal, do litoral gaúcho. Para a polícia, foi nesse período que Deise misturou arsênio na farinha que só seria usada em dezembro por Zeli para fazer o bolo que matou as 2 irmãs e a sobrinha. A polícia também encontrou no celular de Deise documentos de uma segunda compra de arsênio, entregue dias antes do Natal, em 16 de dezembro. Os policiais afirmam que este é o comprovante do recebimento do produto, assinado por ela. As investigações apontam que no dia seguinte, Deise também tentou matar o marido Diego e acabou colocando a vida do filho em risco.
Nós temos a convicção que o veneno que ela recebeu no dia 16 de dezembro, ele pode ter sido utilizado quando da confecção do suco de manga que ela ofereceu para o seu marido e deixou a garrafa à disposição na geladeira. Aí depois o filho tomou e também passou mal. Ela é uma pessoa má, sabe? Ela é má. Não importa quem ela vai atingir. Uma pessoa que coloca veneno no suco, dá para o marido, do qual ela diz que amava, e o filho toma. O marido e o filho passaram mal, mas só o menino de 9 anos precisou de atendimento médico. Agora, em fevereiro, o Instituto Geral de Perícias confirmou com exames que ainda havia traços de arsênio no corpo de pai e filho. Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, estava presa desde o dia 5 de janeiro. No início de fevereiro, foi transferida do presídio de Torres para a penitenciária feminina de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Na quinta-feira, foi encontrada morta dentro da cela. A gente já tem o laudo de necropsia que confirma a morte por enforcamento. Provavelmente ela deve ter se enforcado à noite, no meio da noite. Em uma camiseta, ela escreveu que não era assassina e deixou outras anotações na cela. Mostra assim a perturbação dela, a desconexão um pouco com a realidade, um pouco assume, um pouco não assume. O advogado de defesa de Deise diz que ela sofria de depressão. Por óbvio, com o cárcere e com o isolamento, que era necessário até em razão de uma integridade física, isso se agrava. Por isso que a defesa desde o início fez requerimentos de laudos médicos frente à necessidade dela ter um tratamento. Por nota, a Polícia Penal do Rio Grande do Sul informou que Deise recebeu atendimentos psicológicos e que apresentou comportamento estável. Para a polícia, está comprovado. Deise foi a responsável por envenenar 9 pessoas da família, causando a morte de 4 delas. O fim das investigações está previsto para essa semana e o inquérito deve acabar arquivado pela Justiça. Mas esse caso lança um alerta importante sobre algo que surpreendeu até mesmo a polícia: a facilidade de acesso pela internet a substâncias perigosas como o arsênio. Eu acho que precisamos rapidamente repensar uma legislação para um controle mais efetivo dessas substâncias. A gente vai ter que apurar exatamente como é que se deu essa compra, como é que se vende arsênio pela internet, chega pelo correio. No início de janeiro, o corpo do marido de Zeli, Paulo Luiz, foi exumado e exames comprovaram a presença de arsênio. Na próxima sexta-feira, os gaúchos vão acompanhar um especial sobre o caso do bolo envenenado. É a primeira edição do RBS.doc, o novo programa de grandes reportagens da RBS TV. Quem é de outros estados vai poder assistir no Globoplay essa história que chocou o país. Zeli agora busca forças para seguir e cuidar da família que sobreviveu. Um dia atrás do outro, pensando que meu neto precisa também, meu filho também. Eu nunca fiz planos. Eu namorei o Paulo, eu tinha 15 anos e a nossa vida foi acontecendo. Aí, agora, depois da enchente, nós resolvemos ir ficar na praia e pronto, e vamos veranear o resto da nossa vida e tá acabado o assunto. Não deu.